Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos colorados. E hoje o Vila Nova faz a sua primeira partida em casa pela Série C do Campeonato Brasileiro, edição 2020. O time goiano recebe o Paysandu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. As duas equipes iniciaram a competição empatando. O Vila Nova diante do Manaus, fora de casa, e o Paysandu contra o Santa Cruz, em casa. Então, os dois em busca da primeira vitória. Essa competição que é muito equilibrada, né? Então, esses jogos em casa, eles normalmente fazem uma diferença grande na campanha da equipe. O bom desempenho em casa quase sempre leva a equipe à classificação. Então, o Vila hoje inicia, o Vila Nova que terá 9 jogos em Goiânia e 9 fora. Já realizou um fora, restam 8. Então, estes 9 jogos em Goiânia, sem dúvida, serão um diferencial para que o Vila se classifique ou não. Então, por aí você vê a importância do jogo de hoje diante do Paysandu, onde eu trato uma vitória como fundamental para o Vila. Primeiro, porque vencendo em casa, você fortalece o resultado de empate que você conseguiu fora, né? Porque seriam 4 pontos em 2 rodadas. Um aproveitamento aí de 66%. Se você não consegue a vitória, aquele empate já não parece tão bom, porque o empate rende muito pouco desde que a pontuação no futebol mudou, né? Quando passou a ser 3 pontos a vitória e o empate permaneceu com 1 ponto, o empate é apenas 1/3 de uma vitória. Então, para o Vila é muito importante, além de que estará vencendo um adversário que é cotado também para a classificação, né? Ou seja, um adversário direto por uma vaga na próxima fase. Vamos conferir o retrospecto entre as duas equipes lá do futebol de Goiás. 16 jogos, 6 vitórias do Vila Nova, 5 vitórias do Paysandu, 5 empates. 23 gols do Vila Nova, 19 gols do Paysandu. Vila Nova leva vantagem sobre a equipe paraense. E tem um outro aspecto, o Vila nunca perdeu para o Paysandu aqui em Goiânia. Em 8 partidas, foram 5 vitórias coloradas e 3 empates. Então o Vila joga hoje para manter este tabu de nunca ter sido derrotado pelo Paysandu aqui em Goiânia. E vou trazer aqui, antes de entrar no aspecto tático do jogo, uma possível escalação do Vila, porque hoje é o máximo que se dá para trabalhar, não é com possível. Pode ser que na hora da escalação mesmo venha com 3, 4 jogadores diferentes. Primeiro, porque não se acompanha mais treinos. Segundo, porque agora tem essa questão da Covid, então tudo é muito frágil, né? As informações são raríssimas, a gente não tem informações hoje normalmente nem do jogador que está fora do jogo, às vezes até por lesão. Isso não é só no Vila não, é em todo o mundo. Mas vamos lá ao que pode ser a escalação do Vila para hoje contra o Paysandu. Fabrício, John Leno, Simon, Adalberto e Formiga. Recebeu a informação de que o Donato está lesionado. Então o Adalberto retornaria no lugar dele, provavelmente apenas havendo a inversão de posição, né? O Simon jogando pela direita, ele que jogou pela esquerda contra o Manaus, e o Adalberto entrando na quarta zaga. O Formiga pode pintar o Mário Henrique, também nessa lateral esquerda. Derli, Dudu, os dois volantes. Bambu não seria uma surpresa também se entrasse aí neste meio campo. Thales, Biancucci e Lucas Silva, lá na frente o Rafael Lucas, com possibilidades também do Enan. Então, são muitas dúvidas, muitas variáveis nesta escalação do Vila Nova. A única coisa que o Bolívar citou é que ele vai mexer pouco na equipe. Então, talvez isso não passe aí de 2 modificações, né? A do Adalberto é concreta, então talvez ele faça apenas mais uma modificação aí, podendo ser o Formiga, podendo ser o Bambu no meio campo, podendo talvez ser o Enan lá na frente, mas ele garantiu que não iria mudar muito a equipe colorada. Bem,
Eu acho mais do que a escalação, o que vale mais no Vila é a postura. Qual será a postura do Vila Nova? Vai ser aquele Vila Nova sem objetividade do primeiro tempo contra o Manaus, um time que queria fazer o tempo passar, não tinha um jogo agressivo, o Vila não incomodava a defesa do Manaus, ficava rodando a bola entre o meio campo e a defesa, alguns momentos perdendo essa bola, passando sufoco. Tanto que o primeiro tempo foi muito complicado para o Vila, o 0-0, o Vila saiu no lucro. O Manaus teve chance de definir o jogo no primeiro tempo, com 3 grandes oportunidades criadas. Então o Vila não pode repetir um primeiro tempo como aquele, no meu modo de ver. Tem que ser um time que está jogando em casa, não precisa ser irresponsável de se atirar, deixar espaços para o Paysandu contra-atacar o tempo todo, mas precisa ter uma agressividade, precisa ter coragem, tira a saída de bola do adversário, e quando tiver a bola, tente agredir o Paysandu, jogadas pelos lados, com tabelas pelo centro, as triangulações. Esse é o desafio de um treinador, né? Fazer com que a sua equipe, porque marcar não é fácil, igual alguns falam, marcar é fácil, difícil é construir. Não, marcar também é difícil. Quando você joga contra equipes bem treinadas, não é fácil você marcar. Porque sua marcação tem que ser muito perto da perfeição. Porque se ela não for, às vezes uma, duas bolas que você falhar, você perdeu o jogo. Então marcar não é fácil. Mas criar talvez seja um pouco mais difícil. Acho que principalmente por uma filosofia de treinadores que nós tivemos ao longo aí de umas 2 décadas, que eram treinadores que jogavam para segurar emprego, para não perder. Então nós criamos essa mentalidade. Então investimos demais no conhecimento defensivo e pouco no ofensivo. Mas, voltando ao jogo, né, acho que o Bolívar precisa criar essas alternativas, como criou no segundo tempo lá contra o Manaus. É possível você ser um time ofensivo, um time que agride o adversário, mesmo em uma Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é questão de treinamento. Então, espero ver o Vila com essa postura mais agressiva. O Lucas Silva é uma boa opção, ele fez um bom segundo tempo lá contra o Manaus. O Thales precisa de um desenvolvimento melhor e o meio campo do Vila precisa funcionar. No primeiro tempo em Manaus, o meio campo do Vila foi muito fraco, o desempenho muito fraco, tanto na marcação como na criação. O Derli, se for mantido na equipe, tem que melhorar demais para ser o titular do Vila. O futebol que ele jogou em Manaus não o credencia nem a participar do grupo do Vila. Dudu fez um segundo tempo bom, é aquele que é o padrão que tem que se ter. Biancucci, muito apagado também, só um chute no gol, mais nada. Para ser o 10 do Vila, tem que render mais, até porque o Alan Mineiro está voltando aí, e o Biancucci não vai querer ser aquele reserva consolidado, né, vamos dizer assim. E outro ponto que o Vila precisa funcionar é pelas duas laterais. John Lennon e Formiga, partidas apagadíssimas lá na estreia. Mário Henrique entrou melhor, o Bambu até que manteve quase o que o John Lennon vinha fazendo. Mas o Vila precisa ter jogadas pelas laterais, porque senão fica muito difícil você criar alguma coisa tendo que abrir mão de 2 jogadores que são importantes em qualquer esquema ofensivo, que é eles que propiciam jogadas pelos lados, as triangulações pelos lados do campo. A expectativa então de que o Vila faça uma partida parecida com o segundo tempo lá contra o Manaus. No Paysandu, o Paysandu é um time que está formado há mais tempo do que o Vila. Esta base que vai enfrentar o Vila aqui hoje, vou até colocar aqui o provável Paysandu, ela já vinha jogando no primeiro semestre, está jogando agora também ao mesmo tempo que a Série C, o Campeonato Paraense, inclusive perdeu o jogo de ida da semifinal para o Paragominas. Mas Gabriel Leite, goleiro que era da Ferroviária, Tony, lateral direito, já jogou no Goiás, Mikael, zagueiro ex-Juventude, o Perema, né, que é um jogador lá do norte do país mesmo, Bruno Colasso, ex-Goiás, ex-Grêmio, Anderson Uchoa, participou do acesso do Fortaleza em 2018, era reserva, PH, ex-Vila Nova, Matheus Anderson, mais conhecido do que todos esses outros aí por parte da torcida do Vila, Alex Maranhão,
jogador que atuou pelo Criciúma, também pela Ponte Preta, Vinícius Leite, outro conhecido da torcida vilanovense, e o Nicolas, que é o grande referencial dessa equipe do Paysandu, 12 gols pelo Paysandu em 2019, 9 gols nesta temporada. É o jogador mais perigoso dessa equipe, sem dúvida. Mas é um time que eu vejo em um nível parecido com o do Vila. Tem bons jogadores, Alex Maranhão é bom jogador, um meia perigoso, finaliza bem de fora da área. O Matheus Anderson, que é um jogador muito criticado, eu acho que para uma Série C o Matheus Anderson é um jogador interessante. Eu o vejo como um jogador inacabado. Taticamente é importante, ajuda muito o treinador, por isso que ele tem sempre espaço nas equipes por onde atua, mas tem uma dificuldade muito grande em resolver, em definir as jogadas. Né? Então por isso que eu digo que é um atacante incompleto. Talvez o Matheus Anderson fosse até mais interessante utilizado em outra posição. Né? Acho que é um jogador que você poderia ter testado na lateral direita, algum treinador poderia ter testado na lateral direita, poderia ter testado ele talvez como um terceiro homem de meio campo, caindo pelo lado, que ele não teria tanta essa exigência de decidir jogadas lá na frente, e ajudaria taticamente como ele ajuda. As laterais, o Tony é um lateral que eu acho que o Vila deve explorar, jogar em cima dele, não é um bom jogador. Bruno Colasso, para a Série C, eu acho um jogador muito interessante. O Vila precisa tomar cuidado com essas jogadas pelo lado esquerdo da equipe do Paysandu. E no mais é um time padrão, Série C mesmo. Perena, Mikael, Anderson Shoa, PH, não são jogadores de grande destaque. E o técnico é o Hélio dos Anjos. Nas características dos times do Hélio, normalmente é um time com muita intensidade, com muita entrega, né? Ele cobra bastante. Então, pelo menos é um time sempre muito ativo dentro de campo. Ele vem usando uma formação um pouco mais ofensiva, tentando tirar a saída de bola do adversário. O Vila precisa ter cuidado com isso, porque contra o Manaus o Vila errou muito na saída de bola, especialmente no primeiro tempo. Se o Paysandu adotar mesmo essa postura de linhas mais avançadas, de tentar tirar a saída de bola, o Vila precisa ter mais qualidade, porque senão começa só a rifar a bola também e joga sem a bola. Mas precisa ter qualidade para fazer a saída mesmo com a marcação alta do adversário. Porque senão você começa a errar ali atrás, porque as duas situações são ruins. Você ficar só trabalhando com bola longa, você dá o jogo todo para o adversário, fica jogando em cima de você. E se você sai com a bola pelo chão, mas sem qualidade, você começa a perder a bola na intermediária, que é sempre muito perigoso. Então é qualidade de jogo que o Vila precisa ter diante do Paysandu. Para mim, uma partida equilibrada. O Vila ainda é um time em formação, ainda não é um time que passa aquela confiança. Imagino que isso pode acontecer durante a competição, conforme for ganhando padrão de jogo, for desenvolvendo as ideias do Bolívar. E o Paysandu é sim um adversário, não é uma sumidade de time, mas é um adversário organizado, que joga junto há mais tempo, portanto um adversário perigoso. Por isso, eu vejo esse jogo como equilibrado, mesmo acontecendo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que como todos sabem, não terá a participação do público, né, por conta da pandemia do coronavírus. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês, boa sorte ao Vila Nova diante do Paysandu, e depois eu volto com um vídeo com as minhas impressões sobre essa partida no Onésio Brasileiro Alvarenga. Até a próxima!